Olá, auditora, olá, auditor. Aliás, muito bom dia. Eu tô dando bom dia nesse vídeo. Eu sei que você pode estar vendo em qualquer horário do seu dia. Pode ser de manhã, de tarde ou de noite. Mas eu tô dando bom dia justamente para conversar sobre a resolução que acabou de ser publicada. De manhã, a caminho do sindicato, eu já fui contactada pelo departamento aqui de comunicação social do sindicato, que acompanha de manhã cedo todas as publicações no Diário Oficial, e aí eles me passaram a tal resolução do secretário de Estado da Casa Civil com o procedimento de pagamento administrativo das férias e das licenças-prêmio não gozadas. Então eu peguei esse material, fiz um estudo, já fiz umas primeiras considerações. Então eu tô dando bom dia porque a gente está gravando em primeira mão o vídeo, porque eu acho que já vai ajudar, pelo menos numa compreensão inicial de vocês. Vamos lá, só recapitulando um pouquinho. Acredito que todos se lembrem que ano passado, no dia 4 de novembro de 2022, foi publicado o decreto do governador do estado, decreto 48244, que autorizava o pagamento administrativo de licenças-prêmio e férias não gozadas de servidor público estadual. Ele trazia uns requisitos, todas as minhas considerações eu já falei nos vídeos anteriores, vocês podem procurar até na playlist lá do YouTube, que vocês vão encontrar a sequência de vídeos. Então, eu não vou mais me alongar quanto a isso, mas assim, a partir desse decreto, aquele foi um decreto meramente autorizativo, ele trazia algumas disposições, mas nada de conteúdo muito prático, e agora, enfim, saiu uma resolução, resolução número 91, que foi publicada hoje no Diário Oficial, do secretário de Estado da Casa Civil com o procedimento, de fato regulamentando como se dará esse pagamento de férias e licenças-prêmio não gozadas. Então, vou fazer aqui umas observações e, lógico, se houver qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato que a gente pode, através das dúvidas que chegarem, ir gravando vídeos novos para sempre estar explicando, orientando adequadamente vocês. Vamos lá. Então, no artigo 1º dessa resolução, ela estabelece o procedimento administrativo para o requerimento desse pagamento administrativo. E uma primeira observação aqui que eu notei, eles fazem uma distinção entre o servidor que já tenha rompido o vínculo com a administração, que já tenha se aposentado, a forma dele requerer, e o servidor que vai ter as férias e as licenças-prêmio não gozadas apuradas no ato do encerramento da folha de pagamento dele. Aqui no parágrafo 1º da resolução, ele coloca bem claro aqui que se for detectado no ato de encerramento da folha do servidor ativo a existência de férias ou licenças-prêmio não gozadas, o procedimento a ser adotado é do decreto 48244 de novembro de 2022. Por que eu tô falando isso? Porque naquele decreto ele traça, ele define que o pagamento vai se dar na forma de parcelamento. A gente ainda não sabe como vai ser esse parcelamento. Eu confesso que esse decreto está muito nebuloso, mas fato é que a regra a gente já está vendo que é a administração pública tentar fazer o servidor gozar férias e licenças-prêmio. Mas se ele chegar no ato de encerramento da folha dele com um período, você vai adotar o procedimento do decreto, que fala em parcelamento. Agora, se você se aposentou ou rompeu de outra forma o vínculo com a administração, sua folha já está encerrada, aí sim você segue, a resolução vai seguir o que eu vou falar agora, ok? Então essa era uma primeira observação. O procedimento para você requerer esse pagamento administrativo, ele vem a partir do artigo 3º, tá, dessa resolução. Mas antes, eu acho interessante a gente falar um pouquinho do artigo 2º. Por quê? No artigo 2º, ele diz que para você requerer, você antes tem que preencher o requerimento e a declaração de não ajuizamento de ação judicial. No decreto passado, ele pedia para você desistir da ação judicial em curso. Aqui, você tem que assinar essa declaração de que você não ajuiza, e essa declaração está até no anexo 2º, tá, dessa resolução.
ela diz o seguinte, que você não ajuizou e nem vai ajuizar uma ação judicial para pleitear essa conversão em pecúnia. Isso aqui é muito perigoso porque a gente não sabe como vai ser o trâmite desse pagamento. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, a gente não sabe se, em termos práticos, eles vão efetivamente pagar, mas eles condicionam o requerimento ao preenchimento dessa declaração. Então, eu não sei como isso pode vir a ser encarado pelo judiciário mais para frente. Eu sei que a conversão em pecúnia é um direito subjetivo, mas talvez, eu não sei se o efeito financeiro pode ser interpretado como algo disponível pelo servidor público. Então, muito cuidado, porque eu não sei se depois isso pode vir a ser um óbice para uma ação judicial, caso você ingresse com requerimento administrativo e não tenha o pagamento. Então, essa é uma primeira observação. Eu sei que, logicamente, há o princípio de que você não pode afastar do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito, mas cuidado. Cuidado, porque eles estão tentando amarrar de todas as formas para criar um óbice a que você venha ingressar em juízo caso o pagamento não seja efetivado, tá? Então, você tem que assinar essa declaração. Uma outra observação importante que está no finalzinho dessa resolução, tá? No parágrafo 5º do artigo 3º, se você tiver ajuizado uma ação, tá? E ela tiver transitado em julgado, você não pode mais requerer administrativamente a conversão em pecúnia. Você tem que seguir com a sua ação, tá? Então, também é importante, se você tiver uma ação judicial e tenha interesse em desistir da ação judicial para fazer o requerimento administrativo, eu não aconselho, tá? Porque a gente não sabe ainda como vai ser a aplicação prática disso. Mas, se for o caso, consulte seu advogado para saber se há possibilidade de desistir. Porque se tiver decisão transitada em julgado, você não pode mais se valer do requerimento. Então, não desista da ação. Muito cuidado com o momento da ação, tá? Agora, vamos para o procedimento propriamente dito que está no artigo 3º. Aqui no artigo 3º ele diz que você vai ter que assinar o requerimento, preencher o requerimento da conversão em pecúnia administrativa, assinar a tal da declaração de não ajuizamento de ação judicial, que você não ajuizou nem ajuizará a ação judicial, isso você tem que fazer via SEI, tá? Os modelos dessas declarações estão nos anexos 1 e 2 da própria resolução. Você vai lá como usuário externo via SEI, preenche. Preenchido o requerimento e a declaração, isso vai ser encaminhado ao RH para que ele verifique se de fato há períodos não gozados de licença-prêmio ou de férias, ok? Isso daí, tranquilo. Certificando que há período a ser convertido em pecúnia, eles vão emitir a tal certidão, tá? Até aí, tranquilo, nenhuma novidade. Emitida a certidão, o RH vai ter que encaminhar o processo, o requerimento para a assessoria jurídica, tá? Que no caso, a assessoria jurídica da Secretaria de Fazenda, para que emita um parecer. Eu já alertei quando eu fiz análise do decreto nos outros vídeos. Infelizmente, quando chega na assessoria jurídica, a gente perde o controle. A gente não sabe em quanto tempo eles vão fazer essa análise, tá? Todo esse trâmite, na verdade, todo esse passo a passo, todo esse procedimento, aqui não fixa um tempo máximo de duração. E a gente sabe que às vezes a gente faz um requerimento administrativo e só para análise eles demoram muito tempo. Então, e quando vai para assessoria jurídica, mais tempo ainda, tá? Mas uma coisa interessante que eu achei no decreto é que eles dizem que vai ser encaminhado para a assessoria jurídica a dar parecer sobre prescrição. Pelo menos aí me parece que a coisa está mais limitada, porque eu fiz diversas considerações, inclusive sobre legalidade, inconstitucionalidade do decreto que autorizou a conversão em pecúnia nos outros vídeos, e eu tinha muito medo que, chegando à assessoria jurídica, eles fizessem também essas ilações. Aqui me parece que a resolução está muito focada no assunto prescrição. Não sei se na assessoria jurídica eles vão falar mais coisas do que a prescrição, mas fato é que, se na assessoria jurídica eles verificarem, se limitarem à prescrição e verificarem que o auditor fiscal, como eu estou falando para vocês, o auditor fiscal fez o requerimento em menos de 5 anos contados da aposentadoria ou do rompimento do vínculo com a administração pública, não está prescrito, pode pagar. Então, se for isso, a assessoria jurídica vai verificar só a prescrição, dando um parecer favorável
o processo retorna para o titular da pasta para que ele publique no Diário Oficial o ato de reconhecimento de dívida. Aí é que tá. A gente já teve várias experiências aqui de, por exemplo, abono de permanência, pagamentos retroativos de abono de permanência. Publica-se no Diário Oficial um termo de reconhecimento de dívida e o pagamento nunca acontece, tá? Então, cuidado com isso. Mas aqui eles falam que eles vão publicar o ato de reconhecimento de dívida no Diário Oficial e vão encaminhar esse ato para o setor financeiro, para que o setor financeiro faça o planejamento orçamentário. No decreto de novembro, eles falavam logo em parcelamento. Como eles vão implementar esse parcelamento? Não sei. Aqui eles não falam propriamente na resolução em parcelamento, mas eles falam em planejamento orçamentário. Então a gente não sabe quanto tempo vai levar e como será o planejamento orçamentário. Creio eu, obviamente, que o planejamento orçamentário vai depender da disponibilidade orçamentária. E a gente não sabe quanto de disponibilidade orçamentária o Estado vai ter para fazer esse pagamento. Então, isso já é uma atenção que vocês têm que ter. Por quê? Quando vocês ajuizam uma ação judicial, ainda que se forme um precatório, você fique, poxa, eu não sei quando é que o meu precatório vai ser pago. O precatório, ele é autuado e inscrito no orçamento do Estado. Então, você tenha certeza que aquilo ali é uma dívida do Estado que já está inscrita em orçamento. Aqui não. Aqui você tem a publicação do ato no Diário Oficial e sujeitar esse ato a um planejamento orçamentário que você não sabe como é que vai ser implementado. Por isso que eu estou te dizendo até que tem um inciso aqui do artigo 3º que fala na necessidade de emissão de declaração de disponibilidade orçamentária. Então, assim, mais uma vez, é uma resolução que fala de um procedimento, mas que é nebulosa, não é muito clara, não fala, ó, vai pagar, por exemplo, a gente tem outros órgãos, o próprio Judiciário, Tribunal de Contas, que no ato de encerramento da folha faz o pagamento para você, não parcela, você já sabe que você vai se aposentar e vai ganhar imediatamente. Aqui não, aqui vai depender de um ato de declaração de disponibilidade orçamentária, ou seja, o caminho não é reto, ele é assim, tá? Então cuidado, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. E tem mais um dispositivo aqui que me chama a atenção. Ok, se tiver disponibilidade orçamentária, o pagamento é autorizado e é feita uma programação de desembolso. Como vai ser essa programação? Parcelada, à vista? Não sei também, aqui não está claro. Mas fato é que atenção ao artigo 3º, ao parágrafo 3º do artigo 3º, tá? Tudo 3º. Havendo mais pedidos no setor financeiro, mais requerimentos de conversão em pecúnia do que disponibilidade orçamentária para o seu provisionamento, o setorial, quando da elaboração da proposta orçamentária do órgão, a cada ano deverá prever créditos destinados a fazer frente a essa despesa. A gente sabe que muitos auditores fiscais estão se aposentando, sim, levando férias, levando licenças-prêmio não gozadas, e, obviamente, vários requerimentos serão feitos à administração pública. E não vai dar para pagar para todo mundo. O que eles falam? A cada ano, eles vão disponibilizar um determinado crédito, para esse pagamento. E o pagamento vai ser por ordem de requerimento. Logo, a gente não sabe como que vai ser isso na prática. Quanto de dinheiro eles vão disponibilizar, quanto vai dar para pagar de crédito, a gente não sabe. Então, assim, eu estou aberta às dúvidas, tá? Eu só finalizo esse vídeo dizendo o seguinte: se você tem ação judicial em curso, não desista da sua ação, tá? Porque embora tenhamos agora uma resolução com ao menos um procedimento, ele também não é muito claro. Agora, se você já se aposentou, não tem ainda ação judicial, vale a pena tentar. Se você tiver paciência para esperar, tá? Se você não tiver tempo para esperar, veja, faça o requerimento. A gente aqui até no sindicato pode orientar, pode fazer o requerimento via departamento jurídico para vocês. Mas isso eu só aconselho para aquele que realmente não tem ação judicial. Se aposentou, vamos ver qual vai ser. Aquele que tem ação judicial, não desista, porque isso aqui também não é certeza de nada. Tá bom? Eu me despeço aqui, fico aguardando eventuais dúvidas e espero que o vídeo tenha sido proveitoso para todos. Tchau!